Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Michele. Vamos dar início a mais uma videoaula de língua portuguesa, iniciando aí a 16ª semana, né? Então, fiquem atentos aos conteúdos. São conteúdos de revisão, né? Que já foram trabalhados no nosso livro e nas aulas anteriores também. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre locuções verbais, acento diferencial, né? O por com acento e por sem acento. Um é preposição e o outro é verbo. Verbos regulares e irregulares. Frase, oração e período. Bom, o nosso primeiro assunto vai ser sobre a locução verbal. E quando ocorre a locução verbal? É quando você tem dois verbos que aparecem juntos na frase, né? E esses verbos desempenham um papel de um único verbo, ou seja, transmitindo também apenas uma ação verbal. O que é a ação verbal? É o ato de fazer alguma coisa, né? É quando você comete um efeito. Então, as locuções verbais, elas são formadas, vamos deixar isso aqui bem claro, por um verbo auxiliar mais um verbo principal. O verbo auxiliar, pessoal, é aquele flexionado, indicando o tempo, modo, número, né? A pessoa também. E a ação verbal, como vocês já estão acostumados a estudar, né? Por exemplo, o verbo no pretérito perfeito, no presente. Agora, o verbo principal é aquele verbo que aparece em uma das formas nominais. Quais são as formas nominais? Recapitulando: gerúndio, infinitivo e particípio. Ok? Então aí eu coloquei um resuminho para vocês. Conjunto de verbos que equivalem a um só. Vamos ver agora o exemplo. As crianças estão brincando. Estão brincando é a mesma coisa que brincam. Então, elas estão brincando no parque e brincam. Observem aí que nós temos primeiramente o verbo estar. Esse verbo ele é auxiliar, é chamado de verbo auxiliar. E brincando é chamado de verbo principal. Esse verbo termina em NDO, portanto, ele é um verbo que está no gerúndio, ok? Continuando, nas locuções verbais, conjuga-se então apenas o verbo auxiliar, pois o verbo principal vem sempre em uma dessas formas nominais, ok? Então, o primeiro verbo, ele vai ser chamado de auxiliar, e esse verbo vem flexionado, os outros não. Tá? Os verbos auxiliares de uso mais frequentes, quais são? O ter, o haver, o ser, estar e ir. Esses verbos, pessoal, é chamado de verbos de apoio, tá? Bom, a partir daí, nós temos, então, agora algumas dúvidas, né, que as pessoas têm com relação aos acentos diferenciais, né? Então, existem vários acentos diferenciais e no momento nós vamos estudar o verbo por e a preposição por. Qual é a diferença? Por sem acento é uma preposição, tá? É sinônimo, né, de palavras como através de. O por também pode ser sinônimo de para, durante, mediante, tá? Então, as palavras por sem acento e por com acento, né, existem na língua portuguesa e estão corretas, tá? As duas formas estão corretas, porém, os seus significados, então, serão diferentes. E devem, assim, ser usadas também em situações diferentes. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Você pode pôr como acento, mas, né, aí no caso, observem bem esse exemplo, tá? Você pode pôr mais água no meu copo. Tá fazendo uma pergunta. E o verbo pôr aí, no caso, né, o pôr com acento, indica que é um verbo que está no infinitivo. Ela declarou todo o seu amor por mim. Observe a diferença até mesmo na pronúncia, né? Uma, né, que é o caso da primeira, que é acentuada, ela tem a pronúncia mais forte, mais fechada. O outro não, tá? Então, na própria fala, né, na própria linguagem, você percebe isso, né, que nós chamamos de prosódia e ortoépia, ok? Portanto, os acentos diferenciais em pode e por não foram eliminados. Fique atento para não errar. Nós não vamos entrar agora neste momento, tá, pessoal, no detalhe, mas futuramente vocês verão isso mais a fundo também. Isso aqui é apenas uma revisão.
Verbos regulares e irregulares. Bom, então, os verbos regulares e irregulares, como já também foi explicado já desde o início, né, lá nas nossas aulas presenciais, assim como os auxiliares, eles são classificados em verbos referentes à sua flexão. Então, os verbos, eles possuem, né, quanto à flexão, nós sabemos que eles podem ser regular, irregular, defectivo e abundante. E quanto à sua função, eles podem ser principal e auxiliar, que foi o que nós explicamos lá no início do vídeo a respeito das locuções verbais. E no momento nós vamos estudar então o regular e o irregular. Então, qual é a diferença entre esses dois verbos aí? Os regulares é quando eles possuem um radical, né? E esse radical, ele é invariável. O que significa isso? Que ele não varia. Então, o radical dele, na sua conjugação, ele não sofre mudanças, não sofre alteração. E suas terminações obedecem aos modelos da conjugação. Aqui pertence, em todos os tempos, pessoas e modos. Enquanto um verbo irregular, o próprio nome já diz, ele é irregular. É sinal de que ele possui o quê? Uma alteração no seu radical. Então, é quando ele sofre uma mudança. Bom, eu coloquei, então, para vocês perceberem, né, 2 quadros. Um de verbo, que é o caso do primeiro, regular, e o do segundo, verbo irregular, para que vocês percebam apenas o radical. Observem que quando você conjuga o verbo partir no presente, no pretérito e no perfeito e imperfeito, tá, pessoal? Só coloquei esses 3 só como exemplo. É lógico que tem os outros, né? O futuro do presente, futuro do pretérito. Então, vocês observem aí que o verbo partir, ele não sofreu alteração na sua conjugação. Tanto é que está aí marcado, né, em verde e sublinhado. Isso aí é radical, tá? Por quê? Porque em todas as conjugações você pode perceber que ele não sofre alteração. Já o presente do indicativo, lá no segundo quadro, do verbo ser, olha a mudança que houve, né? Você nota, isso é percebido nitidamente a mudança, a alteração. Eu sou, tu és, ele é. Olha como mudou o radical. É bem diferente dos verbos regulares. No segundo exemplo aí eu tenho o verbo estar. Estou, estás, está. Estamos, estás, estão. Também sofreu alteração. É a mesma coisa que ocorre com o verbo ter e com o verbo haver, tá? Eu não vou aqui ficar entrando em muitos detalhes, porque isso é apenas uma revisão, como já falei também anteriormente. Bom, partindo desse pressuposto, nós vamos então dar continuidade à frase, oração e período. Frase é um enunciado de sentido completo e pode ser formado por uma ou mais palavras. Oração é uma frase que contenha um verbo, ok? Ou uma locução verbal. Então, a oração ela é marcada por um verbo ou por uma locução verbal, que também já vimos isso anteriormente. E período é uma frase formada por uma ou mais orações, podendo então ser simples ou composto. Então, aí nós temos no primeiro exemplo de frase, que é fogo. Quando a frase não tem verbo, que é o caso de fogo, ela é chamada de frase nominal. Quando a frase tem verbo, é chamada de frase verbal. Segundo exemplo, oração. Maurício chamou o amigo. Temos aí, então, o verbo chamar. Um verbo, eu tenho uma oração. Como que é marcada a oração? Através do verbo ou locução verbal. Ele pediu que colaborássemos. Qual é o verbo? Pedir e colaborar. Eu tenho 2 verbos, 2 orações, tá? Terceiro aí, no caso, é o período, conjunto de orações. Temos, fizemos o serviço. Verbo, fazer. Eu tenho uma oração, período simples. Estudei e fui para a escola, 2 orações, período composto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem claro aí para vocês. Estudem, né? É lógico. Qualquer dúvida, vocês também têm um material riquíssimo de vocês, que é o livro, tá? E
Um grande beijo a todos, uma boa semana e bons estudos.